Meus irmãos, mais que ninguém, Davi sabia quão difícil era conseguir paragens assim no deserto. Todas as regiões que ao menos se aproximavam desse cenário já estavam ocupadas por outros povos e eram defendidas por essas pessoas com unhas e dentes. Perceba, Davi vivia numa região desértica. Os pastos que haviam ali, aqueles oásis, aqueles locais em que havia água, naturalmente já estavam ocupados e as pessoas dependiam daqueles locais com unhas e dentes. Os exércitos hostis que estavam na fronteira daquele país, da mesma forma, queriam aquelas terras que eram melhores, que eram mais habitáveis. As pessoas lutavam centímetro a centímetro por aquela região que era pouco mais verde, para poder alimentar os seus rebanhos e dessa forma conseguir dias melhores para eles próprios. Portanto, os pastores, aqueles que tinham a responsabilidade de cuidar de rebanhos naquela época, muitas vezes precisavam desbravar regiões longínquas e perigosas para conseguir prover para os seus rebanhos. Logo, era bastante comum que os pastores tivessem que andar dias a fio à procura de um pouco de água, à procura de algum pasto, para que dessa forma suas ovelhas pudessem ser alimentadas. Em muitos aspectos, quando essas viagens duravam esses dias, as ovelhas estavam, de fato, literalmente nas mãos dos seus pastores. Caso esses pastores viessem a lograr êxito, encontrando água e pasto, essas ovelhas sobreviveriam, estariam, de fato, em uma boa situação. Mas caso esses pastores falhassem, e após dias e dias viajando no meio daqueles desertos, aqueles pastores não viessem encontrar água, encontrar comida, aquelas ovelhas estariam em maus lençóis. Davi amealha essa característica ao trato de Deus para com seu povo, de modo que, à semelhança dessas ovelhas, nós também enfrentamos dificuldades, lutas, às vezes severas em nossa vida. Mas Davi olha para esse mesmo cenário e diz assim: o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele nos faz repousar em pastos verdejantes. Você consegue perceber como essa verdade é preciosa? Da mesma forma, nós estamos vivendo desafios com o Senhor. Ele está nos conduzindo ao longo dos dias da nossa vida. É fato que amanhã nós podemos enfrentar lutas, depois de amanhã dificuldades, mas se o Senhor é o nosso pastor, nós chegaremos aos pastos verdejantes, nós triunfaremos. O Senhor é um pastor muitíssimo habilidoso. Ele sabe aquilo que será da nossa vida no porvir. Ele sabe quanto tempo nós aguentamos caminhar no meio desse deserto, desse grande torrão chamado planeta Terra. O Senhor conhece a nossa estrutura, sabe quais são as nossas limitações. Ele haverá de nos conduzir em triunfo no meio de toda e qualquer adversidade para que finalmente nós possamos chegar tranquilamente a esses pastos verdejantes. É verdade, às vezes nós temos que caminhar um pouco mais, às vezes as areias se tornam mais quentes, às vezes o pasto insiste em não se aproximar de uma maneira mais tranquila, mas se o Senhor é o nosso pastor, Ele fará com que nós venhamos a descansar em pastos verdejantes. Não importa a dificuldade que se avizinhe, a luta que apareça, nós descansaremos junto a águas de refrigério. Davi tinha essa certeza no coração. É como se, em outras palavras, meus queridos irmãos que me acompanham aqui pelo YouTube, Davi estivesse dizendo: nós estamos nessa região desértica, os pastos são cada vez mais escassos, a água aqui é muito difícil, a espreita o leão, a espreita o urso, há inimigos à volta, mas o Senhor, por meio da sua graça, fará com que nós venhamos a repousar em pastos verdejantes. Por meio do seu eterno poder, o Senhor reúne as condições necessárias para nos levar junto às águas de descanso. O que nós aprendemos com isso? Ele detém o controle das nossas vidas.
Ele não possui inimigo à altura. Estando com ele, nós podemos descansar seguros, porque o sol voltará a brilhar. O nome do Senhor será glorificado, e todas as coisas acontecerão no tempo devido para a maior glória do seu nome. Diga para o seu coração nesse momento: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que haja escassez de todas as formas, ainda que hajam dificuldades das mais variadas maneiras, ainda que lutas se avizinhem, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me leva para junto das águas de descanso. E eu confio nele. Você confia no seu pastor? Você confia no bispo da sua alma eterna? Claro que sim, não é? Nós confiamos nele. Olá, se você chegou até aqui, eu tenho um pedido especial para fazer. Esse recorte que você assistiu é do nosso devocional diário, que acontece aqui no YouTube, em nosso canal da Consciência Cristã, todos os dias, às 7 horas da manhã. Temos um encontro marcado onde refletiremos sobre uma passagem das Escrituras e intercederemos uns pelos outros. Venha fazer parte dessa família que tem crescido a cada dia mais.